sentar, cantando Meu Salvador. Meu Salvador, 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 meu Salvador. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Virgem Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, mãe admirável do Filho, esposa muito fiel do Espírito Santo, templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repellistes pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés e vos peço de me obter de Jesus, o vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha mãe, Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha princesa, atendei ao suspiro de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ontem eu esqueci de ensinar algo a vocês. Eu vou dizer assim: louvado seja o coração de Jesus, e vocês vão dizer: para sempre no coração de Maria. Amém? Louvado seja o coração de Jesus. Salve Maria. Bom dia, amados irmãos. Olha, para quem não estava aqui ontem, o primeiro dia foi maravilhoso, algo de extraordinário, sobrenatural. E creio que no dia de hoje não será diferente. A graça de Deus será derramada neste local pelas mãos puras e imaculadas de Maria Santíssima. Para quem não estava aqui ontem, então vou me apresentar novamente. Me chamo Hélio Maria, moro na cidade do Novo Gama, uma cidade próxima de Brasília. E, claro, meu nome de fato não é Hélio Maria, né? As pessoas perguntam, mas graças a Deus na missão recebi este nome, por falar tanto de Nossa Senhora, né? Ontem eu dizia ao Júlio, quando eu entrei na igreja que eu comecei a pregar, o meu sonho era falar de Nossa Senhora. Eu fiquei 1 ano rezando na época, estudando, falando: Jesus, deixa eu falar da sua mãe. E a primeira vez que eu falei de Nossa Senhora, graças a Deus, nunca mais deixei de falar dela. Agora em janeiro, né, do próximo ano, dia 12 de janeiro, vai fazer 10 anos que eu estou na caminhada, que eu estou na missão, que eu estou em Deus.
Desses 10 anos, eu vou fazer 9 anos que eu estudo Nossa Senhora. E eu costumo dizer que quanto mais eu estudo sobre Nossa Senhora, mais eu percebo que eu não conheço Nossa Senhora. Primeiro porque São Maximiliano diz que só se conhece a Imaculada de joelhos. Assim como São Tomás de Aquino diz que a teologia se faz de joelhos. Não é simplesmente estudar por estudar, mas não se compreende a Mãe de Deus senão de joelhos. Não se compreende Nossa Senhora senão por uma revelação do Espírito Santo, que é o esposo amado de Nossa Senhora. É Ele que nos leva a esse profundo mistério. Por isso São Luís, ao citar Santo Antonino no tratado, diz o seguinte: Deus ajuntou todas as águas e chamou de mar. Deus ajuntou todas as graças e chamou de Maria. Nossa Senhora é então este mar imenso de profundidade e de largura, que quando nós mergulhamos nela, nós nos perdemos na dimensão de quem é ela. A Virgem Maria é, como eu costumo dizer, eu não tenho palavras. Quantas vezes eu preguei sobre Nossa Senhora e chorando eu disse: Mãe, me perdoa, porque eu não sou capaz de falar quem é a Senhora. Nossa Senhora é muito mais do que nós podemos expressar em palavras, do que os santos escreveram. Ela é, como diz no tratado, de Maria nunquam assat, isto é, ainda não se louvou, exaltou a Mãe de Deus como ela merece. São Bernardo diz: ainda que o corpo fosse composto só de línguas, era insuficiente para louvar e exaltar a Mãe de Deus. Nós não temos dimensão de quem é a Virgem Maria. Eu creio que nós só iremos compreender quem é a Virgem Maria no céu. Só no céu. Aqui ainda, por mais que nós nos admiramos da beleza dos escritos da igreja, dos santos padres, dos santos, dos teólogos, verdadeiros teólogos da igreja, ainda é uma visão confusa de quem ela é. Ainda é como diz o apóstolo São Paulo, que nós ainda temos uma visão confusa de Deus, como com quem se olha no espelho, mas chegará uma hora que nós o veremos tal como Ele é, e assim também com a Virgem Maria. Nós ainda não entendemos quem ela é. Por isso, já que a minha conversão se dar por ela, eu disse a ela: Mãe, enquanto eu tiver voz, será para falar da Senhora. E se porventura algum dia eu perder a fala, falarei de Nossa Senhora com a minha vida. Ao rezar o Santo Rosário, ao demonstrar com a minha vida a piedade mariana em mim, de que sou um filho e inútil escravo de amor dela, de que ela é minha rainha e soberana, dona do meu coração, do qual ela me encaminha para aquele que é o tudo da minha vida, que é Nosso Senhor. É ela o grande segredo na minha vida. Às vezes as pessoas falam: Hélio, qual o segredo da tua vida? De onde vem tudo isso que você prega, que você fala, a sua luta? Claro, eu não sou santo, mas luto para isso. De onde vem tudo isso? Eu falo: o meu segredo é a Virgem Maria e o Santíssimo Sacramento. Eu não seria quem eu sou na igreja hoje, se não fosse a minha princesa, a Imaculada Conceição. Se não fosse ela me exortar, me ensinar, porque ela como mãe nos exorta, ela como mãe nos dá uma surra de vez em quando, puxa a nossa orelha, e isto é maravilhoso, porque a mãe corrige aqueles que ela ama, assim como Deus corrige os seus filhos que Ele ama e que é perto dele. Nessa pregação de agora, nós iremos falar sobre Nossa Senhora na tradição da igreja. E eu queria começar então com a carta ao Gálatas. Pegue comigo aí na epístola de Gálatas 4, versículo 4.
Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Para ficar fácil, está entre Gênesis e Apocalipse. Na tradução da Bíblia Ave Maria, página 1491, na tradução da Ave Maria, 1495, perdão. Amém ou misericórdia? Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submisso à lei, a fim de remir os que estavam sobre a lei, para estabelecermos na sua adoção. Estas são para nós palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. O primeiro texto, claro, da época dos apóstolos, que se menciona sobre a Virgem Maria, é esse. Embora São Paulo fala dela de uma maneira indireta, não diz o nome da Virgem, mas diz que Deus nasceu de uma mulher. Daqui começa então, a partir desse texto bíblico, se começa um estudo a respeito de Nossa Senhora, que nós chamamos esse estudo de Mariologia. O estudo a respeito da pessoa da Mãe de Deus, assim como a Cristologia estuda a pessoa de Cristo. São Paulo então é o primeiro a falar de Nossa Senhora, embora de maneira indireta, porque não tocou no nome, mas diz que Jesus vem por uma mulher, nasceu de uma mulher, assumiu a carne desta mulher. O mistério da encarnação está ligado a uma mulher. Claro que nós sabemos quem é esta mulher, é Nossa Senhora. Então se começa por aqui. Do Novo Testamento, o texto mais antigo que se fala de Nossa Senhora é exatamente esse de Gálatas 4:4. Depois nós temos São Marcos, que no Evangelho não se falou muito de Nossa Senhora, e mostra uma linguagem até um pouco confusa, quando dizem para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí fora, e Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que escutam a palavra de Deus. Uma interpretação ao pé da letra, parece que Jesus está desprezando sua mãe, mas muito pelo contrário. Jesus está dizendo que sua mãe é aquela que escuta a palavra, porque quando o anjo anuncia a ela, qual a sua resposta? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O evangelista São Lucas coloca, primeiro ele vai falar da palavra do semeador. Um semeador saiu a semear uma semente. Quando ele explica isso, a semente é a palavra de Deus. E logo em seguida esse texto: sua mãe e seus irmãos estão aí fora, e Jesus diz: minha mãe e meus irmãos é aqueles que escutam a palavra de Deus. Jesus não está desprezando, mas está afirmando que a sua mãe é a mulher da palavra. Ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o que está em João 1, de 1 a 2, no princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se faz carne e habita entre nós. A palavra se faz carne na carne da Virgem Maria. Ela então é a mulher da palavra. Dei um pouco essa explicação, porque se simplesmente só citasse o que disse São Marcos, nos parece que Jesus está desprezando sua mãe. Mas perceberam que não? Ficou claro ou não? Que Jesus não desprezou sua mãe,
Em que sentido ela é aquela que escuta a palavra? Ficou claro? Então São Marcos não falou muito dela. Já em São Lucas, vai haver um aumento daquilo que é a Mariologia. São Lucas vai falar do Evangelho da infância, capítulo 1 e 2 de São Lucas, a anunciação do anjo, o nascimento do menino Jesus, Jesus aos 12 anos no templo. Então em São Lucas, antes de São Lucas tem São Marcos, né? Em São Marcos já se tem um aumento, uma evolução, porque São Marcos também vai falar desse nascimento de Jesus. Está em Mateus capítulo 1, versículo de 18 a 25. Então São Marcos fala bem pouco. Em São Mateus já se tem uma evolução, porque ele vai colocar a Nossa Senhora já como uma mulher que foi predita, profetizada pelo profeta Isaías, em Isaías 7:14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Em São Mateus, ele vai dizer que a virgem é esta mulher que gera Jesus, que significa Deus salva, mas que também é o Emanuel, Jesus Deus salva. Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25. Então, São Marcos eu não cheguei a citar, né? Porque ele só fala muito pouco de Nossa Senhora. Mas em São Mateus, nós vamos percebendo que já se cresce um pouco o falar de Nossa Senhora. Em São Lucas, aumenta ainda mais. Evangelho da infância, capítulo 1, capítulo 2, São Lucas, anunciação, nascimento, perda e reencontro do menino Jesus no templo. Em São Lucas é profundo a Mariologia. Um anjo vai anunciar uma virgem, e aí nós nos lembramos também daquilo que está em Isaías 7:14, eis que uma virgem conceberá. Uma virgem concebeu, uma virgem deu à luz ao Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está conosco, Jesus está conosco, nosso Deus. Se fala então do anúncio. No anúncio tem coisas extraordinárias que nós não temos tempo de abordar aqui, mas queria falar, por exemplo, no anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, nós vemos uma ação trinitária. Um anjo vai dizer aquilo que o Pai diz: eis que encontraste graça diante dos olhos de Deus. Que Deus? Deus Pai. Eis que conceberá um filho. Quem é seu filho? Deus Filho. Como se dará isso? Por ação do Espírito Santo. Veja a ação trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai a escolhe como mãe do seu filho, o Filho escolhe como sua mãe, e o Espírito Santo a escolhe como a sua esposa, e gera nela de maneira maravilhosa Jesus, uma ação trinitária. E tantas outras coisas nós poderíamos falar, mas só para que vocês vejam o quanto de São Paulo para São Lucas vai aumentando aquilo que se fala de Nossa Senhora. E aí as pessoas dizem assim: olha, a Bíblia fala muito pouco de Nossa Senhora. Olha, só em São Lucas ela é a ave cheia de graça. Ela é aquela que encontra graça diante dos olhos de Deus. Ela é bendita entre todas as mulheres. Ela é bem-aventurada porque ela acreditou. Ela é aquela que guarda tudo no coração. Lembra que São Lucas diz isso? Que a virgem guarda tudo no coração. Ela é a mulher que terá a alma transpassada. Olha, em poucas coisas, muita coisa. Muita. E São Tomás de Vilanova diz o seguinte: os evangelistas escrevem pouco sobre Nossa Senhora, porque bastou dizer que ela era a mãe de Deus. Tem coisas maior do que isso? Que a Virgem é a mãe de Deus? Um protestante chegou para mim e disse assim: olha, mas essa Maria aí só é a mãe de Jesus. Eu falei: só, né, irmão?
Só é a mãe de Jesus. Você ainda acha pouco o que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é Deus, Jesus é o nosso tudo. Então como você pode dizer que ela só é a mãe de Jesus? Só isso nos bastaria, né? O só não no sentido de menosprezando. Em São João se fala de Nossa Senhora 2 vezes, mas diz que São João, a Mariologia é profunda. Fala de Nossa Senhora em João 12, capítulo de 1 a 11, bodas em Caná da Galileia. Vai se iniciar a vida pública de Jesus, e por ela acontece o que? O primeiro milagre. A virgem chega até Jesus e diz: o casal não tem mais vinho. Qual a resposta de Jesus? Mulher, isto compete a nós. Primeiro ponto, olha onde Jesus coloca a virgem. Nossa Senhora é uma deusa? Não. Mas olha onde Jesus coloca ela. Mulher, isto compete a nós. Entende? Jesus põe ela na história. Aí os ignorantes, que não estudam, dizem assim: tá vendo, desprezou ela. Primeiro porque chamou ela de mulher. Olha, eu não tenho dúvida, Jesus assumiu a natureza humana. Jesus chamou ela de mãe, de mamãe, de manhinha, seja como for, mas Jesus chamou ela de mãe. Agora, claro que nos evangelhos tem um sentido teológico. Por que Jesus chamou ela de mulher? Primeiro, vamos voltar lá na época. Para interpretar a Bíblia é assim. Naquela época, só o marido podia chamar a sua esposa de mulher. Não é no sentido como hoje nós entendemos mulher, no sentido que despreza, mas mulher no sentido de que a exalta. Lembra, já no livro de Gênesis, esta sim é carne de minha carne, ossos dos meus ossos, chamará mulher. Mulher então naquela época era dar à mulher uma dignidade, porque a mulher naquela época era desprezada, isso é claro. Mas quando se diz então mulher, se exalta a mulher, não no sentido que está desprezando. Só o marido, o esposo, poderia chamá-la de mulher. Então Jesus está exaltando a sua mãe. Segundo, chama ela de mulher para nos lembrar de Gênesis 3,15. Colocarei ódio entre tu e a mulher. A Virgem Maria é essa mulher, eu dizia isso ontem. Ela é a nova Eva. Depois o apóstolo São Paulo disse o quê? Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher. Depois Jesus diz o quê? Mulher. Entende? Depois São João vai dizer em Apocalipse 12:17, este se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Apocalipse 12:1, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. Então não está desprezando. Segundo, para que seja como os nossos irmãos lá no Ceará, Lapada de Glória agora. Mulher no hebraico, sabe o que significa mulher no hebraico? Senhora. Mulher no hebraico quer dizer senhora. Então aonde está que Jesus desprezou sua mãe? Porque se prega um Jesus lá fora que desprezou sua mãe, não é o mesmo Jesus que nós servimos, que nós amamos e adoramos. Porque na carta dos Hebreus diz que Jesus foi um homem como nós em tudo, menos no pecado. Jesus nunca pecou, e se tivesse desprezado a sua mãe, teria pecado contra o 4º mandamento, que é: honra teu pai e tua mãe. Jesus não fez isso, muito pelo contrário. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no versículo 51, diz que Jesus era submisso à sua mãe. O que é submisso? Obediente. Então aonde Jesus desprezou sua mãe? Em momento nenhum. Em momento nenhum. Então aqui em São João
vai ter uma proporção grande da Mariologia em tudo isso que eu estou falando, só na expressão mulher. Depois é um sinal tão grande que Jesus não desprezou sua mãe, que ela diz, eles não têm mais vinho. Jesus diz, mulher, isto compete a nós. Ele não diz, isso compete a mim, eu sou Deus. Não, ele diz a nós, como se colocasse a Virgem Maria no mesmo patamar que ele, embora ele sendo Deus, realizando aquilo que São Paulo diz, sendo ele de uma condição divina, não se prevaleceu, não se apoiou, se apegou, mas se humilhou, tornando-se homem, e depois se humilhou ainda mais, tomando a forma de escravo. Então Jesus diz, isso compete a nós. Ele põe ela na história. Nossa Senhora não diz mais nada a ele. Como mãe que conhece o filho, simplesmente olha para o servente e diz, fazei tudo o que ele vos disser. A Virgem Maria tinha certeza que seu filho iria fazer algo. Jesus então vai realizar o seu primeiro milagre a pedido dela. Porque sua mãe pede, ele realiza. Mulher, a minha hora ainda não chegou, mas porque ela está pedindo, Jesus vai antecipar a sua hora com a Virgem Maria, com a oração. Quando nós rezamos terço, rosário, e nós pedimos pela intercessão dela, Jesus antecipa aquilo que ele quer nos dar. Por ela tudo acontece de maneira mais rápida. Ela é o caminho mais curto para chegar a Deus. Ela é o caminho mais fácil para chegar a Deus. Com ela é como se eu subisse ao céu de jato, e imediatamente eu chego lá. Com ela eu encontro Jesus de uma maneira mais rápida e profunda. E nós vemos isso no Evangelho de São João. Não é como diz o herege, é de ir mais cedo para o inferno, conhece? Não é Edir Macedo, não, é de ir mais cedo para o inferno. E ele diz o seguinte, existe uma fala dele no YouTube, criticando o primeiro milagre de Jesus. Ele fala, Jesus vai numa festa, e ali na festa, tantas pessoas para ser libertada, Jesus vai transformar água em vinho. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Olha, filho de Satanás, quem é tu para questionar as coisas de Deus? Jesus não fez nada. Olha o primeiro milagre. Primeiro que disse isso porque é da descendência da serpente, odeia Nossa Senhora. Mas esse evangelho é profundo. Jesus faz o seu primeiro milagre a pedido de sua mãe, e aqui nós percebemos, olha, nada para nela. Depois que ela pede a Jesus o primeiro milagre, Jesus realiza o primeiro milagre. Termina o texto bíblico dizendo que os discípulos passaram a crer mais em Jesus. Quando os milagres vêm pelas mãos de Nossa Senhora, nós cremos mais em Deus. Quando Nossa Senhora entra na minha vida, eu adoro mais Jesus. Eu dizia isso, eu vivo a missa diferente, eu quero ser santo, eu quero ser piedoso. Nossa Senhora pega na nossa mão e nos leva a Jesus. O fim último da devoção é Jesus Cristo. Mas nós estamos fazendo o que? Eu dizia ontem, imitando Ele. Ele veio a mim por ela, e por ela eu irei a Ele. Lembra da frase de São Fulgêncio? Faço questão de repetir porque ela é linda. Maria Santíssima é a escada celeste, do qual Deus desce aos homens, e os homens sobem a Deus. Por ela eu chego a Deus. O que o mundo precisa e busca não é Jesus. O anjo disse a ela em Lucas 1:28, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus é com ela. Deus é com ela. Quem encontra ela, encontra Jesus. Os reis magos em Mateus 2 viram a estrela do Oriente, seguindo a estrela do Oriente, chegaram na casa, e diz o texto, Mateus 2:11, encontraram o menino com a sua mãe. Jesus e Nossa Senhora são inseparáveis. Não se separa Jesus de Nossa Senhora. Assim como diz São Luís, seria mais fácil separar a luz do sol, o calor do sol, do que separar Jesus de Nossa Senhora. Seria mais fácil separar os anjos de Deus.
do que separar a Virgem Maria do seu filho. Não tem como. Não tem como. Eu fui pregar em um lugar, eu não sabia, a mulher é protestante, isso é coisa do Espírito Santo. Eu disse para ela: irmã, só a Virgem Maria foi digna de sentir Jesus chutar o seu ventre. Só ela foi digna de que Deus olhasse para ela e chamasse ela de mamãe. Só ela foi a primeira que viu a face adorável de Jesus. Ela foi a primeira que viu o menino Jesus dando os primeiros passos. Ela foi a primeira que tudo, que adorou a Deus, que fez tudo. Nossa Senhora é profunda no mistério com Deus. Não tem como separar Jesus de Nossa Senhora. E eu dizia para ela: eu e você temos traço do pai e da mãe. Porque lembra lá da união, quando a criança é gerada, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. E aí eu posso ter os olhos do pai, a boca da mãe, né, a orelha do pai, o nariz da mãe, porque eu nasci dos dois. Mas Jesus veio dela, e os cromossomos ele recebe 23 dela e o resto o Espírito Santo dá. Mas Jesus, com quem ele parecia? Se eu e você temos traço de pai e de mãe, com quem Jesus parecia? Ele parecia com a sua mãe. Eu costumo dizer, as pessoas falam: Hélio, como era Jesus? Não sei, mas era idêntico a ela. Hélio, qual era a cor do cabelo de Jesus? Não sei, mas era da cor do cabelo dela. Hélio, qual era a cor dos olhos de Jesus? Não sei, mas era da cor dos olhos dela. Jesus é parecidíssimo com sua mãe, porque ele veio dela. Até os traços dessas questões humanas, biológicas. Olha, não tem como separar um do outro. Não se tem. E aqui em São João, a Mariologia cresce. A Virgem Maria está presente no início da sua vida pública. E depois, qual o outro texto? João 19, 25 a 30. Quando Jesus está no madeiro da cruz, lá está a sua mãe, as mulheres piedosas. Jesus olha para o discípulo amado e diz: filha, eis aí tua mãe. Olhando para sua mãe, diz: mulher, eis aí o teu filho. Desta hora em diante o discípulo a levou para sua casa. E aí eu fui falando mais. Jesus disse que tinha sede. Deram uma esponja com vinagre para nosso Senhor. Depois Jesus, depois de falar: mulher, eis aí o teu filho, filha, eis aí tua mãe. Eu dizia ontem, qual foi a última palavra dele? Tudo está consumado. Jesus só diz que tudo está consumado depois que nos dá ela como mãe. Então nisso nós vamos percebendo o quanto a Mariologia no Evangelho de São João, como diz a igreja, é até bem profundo, mais profundo até do que São Lucas. Primeiro porque Jesus na cruz estava morrendo com falta de ar. Lembra que o Cal pregava isso ontem? Verdades. Uma pessoa que está morrendo com falta de ar, ela fala a todo momento ou ela guarda o fôlego? O que vocês acham? Ela guarda o fôlego. E aquilo que ela vai dizer tem que ser de suma importância. Eu vou dar um exemplo. Um tio do meu cunhado estava morrendo com esses casos, de respiração, não conseguia respirar. E ele pede um papel e uma caneta. Esse pai começa a escrever e a deixar um recado para cada um dos seus filhos. O que esse pai está dizendo antes de morrer? Está dizendo aquilo que lhe é mais importante, do qual ele não pode morrer sem dizer isso. Então escreveu que amava os filhos, disse para o filho mais velho ajudar a sua mãe a criar os irmãos, a não se envolver com drogas. Depois que o pai deixou um recado para cada um, ele pode dizer: agora eu posso morrer em paz. É como se o tudo está consumado, numa linguagem mais pobre para nós entender. Jesus também, no momento da cruz, vai dizer aquilo que é de suma importância, do qual ele não pode morrer sem dizer isso. E ele disse o quê? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Sem falar que a Igreja Católica realiza o último desejo de Jesus em vida, no nosso tempo,
cronológico, que é diferente do tempo de Deus. Estamos falando do nosso tempo, quando Deus entra na história. Beber uma água aqui que minha garganta está horrível. Mas enquanto Ele vive, por exemplo, eu digo sempre para minha esposa, na minha casa, e para os meus filhos na fé: gente, quando eu morrer, não esqueça, no dia do meu enterro, de colocar as correntes da minha consagração de escravidão amor a Jesus e a Virgem Maria. Quando eu morrer, o que eles vão fazer? De tudo para realizar um último desejo que eu manifestei em vida. Quantas pessoas dizem assim: quando eu morrer eu quero caixão branco. O que os parentes fazem? Enterra com um caixão branco. Teve uma senhora que ela usava óculos de grau, e ela dizia: olha, eu sou muito feia sem óculos de grau, quando eu morrer eu quero ser enterrado com óculos de grau. Chegaram lá para velar, está lá ela no caixão com óculos de grau. Ninguém entendia aquilo, mas os filhos estavam fazendo o último desejo que sua mãe manifestou em vida. Qual o último desejo que Jesus manifestou em vida? Com que nós recebêssemos a Virgem Maria como a nossa. Quem faz isso? Igreja Católica Apostólica Romana. Vimos então nos apóstolos e evangelho que foram crescendo a Mariologia, o estudo sobre Nossa Senhora. Quero falar de Santo Inácio de Antioquia, do ano 110. Gente, ano 110, Santo Inácio de Antioquia. Diz a tradição da igreja, conheceu pessoalmente quem? Apóstolo São Pedro. Gente, conheceu pessoalmente o primeiro Papa da igreja. E aprendeu de quem deles? Existem escritos de Santo Inácio de Antioquia, escritos que nós temos na igreja, escritos profundos. E Santo Inácio de Antioquia, o qual relembrava ontem que ele dizia: se apresentarem um Jesus diferente do qual nós apresentamos, tampai os ouvidos, porque ele verdadeiramente nasceu, ele é verdadeiramente filho da Virgem Maria. Isso no ano 110, Santo Inácio de Antioquia, já se fala da virgindade de Nossa Senhora, nasceu da Virgem Maria. Olha, existe uma hipótese na igreja, mas é bom colocar, claro, é uma hipótese, mas que hipótese, embora muitos já estão defendendo como uma grande verdade, que Santo Inácio de Antioquia é o menino que Jesus colocou no colo e disse: quem não for como essa criança, não entrará no reino do céu. Agora, isso não é hipótese, é fato histórico que aconteceu. Ele conheceu pessoalmente o apóstolo São Pedro. E sabe da onde surgiu a expressão Igreja Católica? Da boca dele. Olha em que ano? 110. Ele já dizia que Nossa Senhora era virgem. Percebe da onde se vem a devoção à Virgem Maria? Não é uma criação nossa. Vou até mais longe. Quando Jesus olha para o discípulo amado e diz: mulher, eis aí o teu filho, filha, eis aí tua mãe, vai dizer o beato João Paulo II, neste exato momento, Jesus instituiu o culto de devoção à sua mãe, nasce aos pés da cruz, diz o beato João Paulo II. Depois, antes dele, o Papa Paulo VI, numa encíclica chamada Marialis Culto, aonde se fala do culto de devoção a Nossa Senhora, ele diz uma vez que Jesus aponta para ela como modelo, dizendo: filho, eis aí tua mãe, escuta. Todos os cristãos católicos têm o dever de imitar ela. Dever, entende o que é isso? É nosso dever e obrigação imitá-la, honrá-la como mãe amatíssima, como diz a igreja. Olha da onde é a evolução da devoção e da Mariologia e da tradição de Nossa Senhora, da vida de Nossa Senhora na tradição da igreja.
Poderia também falar um pouco de São Justino no século II. São Justino é o primeiro a fazer um paralelo de Nossa Senhora com Eva, de apresentar a Nossa Senhora como a nova Eva. É o primeiro ele, São Justino, século II, era filósofo. Ele escreveu algo extraordinário. Ele diz: todos os grandes homens das Sagradas Escrituras, profetas, nasceram de maneiras milagrosas. Foi um milagre a vinda deles. Como? Por exemplo, Isaac, seu pai já tem 90 anos, Sara já era velha na menopausa, e mesmo assim era estéril, e nasce Isaac. É um milagre ou não é um negócio desse? É. Ana era estéril e também já de uma certa idade, nasce seu filho Samuel. Isabel já era de idade estéril, nasce o seu filho São João Batista. Pela uma intervenção de Deus em Jesus, que não é simplesmente um homem, mas é Deus, o milagre é ainda mais profundo. Porque primeiro, Jesus não nasceu de uma velha, né? Num sentido, não que eu estou desprezando as pessoas mais idosas, né? No que eu estou falando aqui, numa pessoa mais de idade, vamos dizer assim, melhor, né? Jesus não nasceu de uma pessoa de maior idade. Jesus nasceu de uma moça. Jesus não nasce de uma mulher estéril. Jesus nasce de uma virgem, e ao nascer ela continua virgem. Então é muito maior. Depois ele diz assim, que Deus fez Adão da terra virgem. A terra era virgem, não tinha produzido os frutos, e Deus da terra vai modelar e fazer o homem, o novo Adão. São Paulo chama Jesus de novo Adão. O novo Adão também vai nascer de uma terra virgem, que é Nossa Senhora. Gente, olha que coisa linda. Tem como não amar Nossa Senhora? Tem como não amar a igreja em tudo que nós estamos aqui estudando desde ontem? Quantas coisas nós não aprendemos de ontem para hoje? Quantas coisas. Eu tenho certeza que ninguém mais vai arrancar vocês da igreja católica. Eu tenho certeza que depois deste encontro, bastava ontem, ninguém mais conseguiria e teria argumento para arrancar Nossa Senhora do coração de vocês. Teria ou não teria? Não, jamais. Olha quem é Nossa Senhora. Poderia depois falar de Santo Irineu de Leão, século III. Santo Irineu de Leão era chamado como o pai da Mariologia. Ele aprofundou. Ele usou o termo de recapitulação que eu dizia ontem. O que houve na queda, houve na história da salvação. Na queda, um anjo, que é Lúcifer, anuncia uma virgem. A virgem escuta a anunciação e concebe a morte. Na história da salvação, recapitulando, se tem um anjo que anuncia uma virgem, Arcanjo Gabriel, anuncia uma virgem que é Nossa Senhora. Depois ela dá o sim, o seu consentimento, e gera a vida e a salvação, que é Jesus. Ele chama ela de nova Eva. O tema deste encontro, o nó que Eva ata pela sua incredulidade, a Virgem Maria desata pela sua fé. E aí depois dele tantos outros. Santo Agostinho, século V, por um sexo feminino entra a morte, mas por um sexo feminino entra a salvação. São Jerônimo também vai dizer, por uma mulher a morte, mas por uma outra mulher a vida. Santo Irineu vai dizer assim, ela se torna advogada de Eva, e aí os santos vão embora, de lá para cá inúmeros santos, santos e mais santos, e não há criança, como diz São Luís, que aprendendo a falar não acaba balbuciando a Ave Maria. Quantas igrejas consagradas a ela, quantas capelas, quantas catedral, não há lugar que não se fala da Mãe de Deus. Quantas cidades se tem o nome da Virgem Maria, tantas cidades se tem a imagem de Nossa Senhora, em cada lugar se tem a casa de Nossa Senhora, o santuário de Nossa Senhora. Depois a Virgem vai aparecendo, os santuários são
cuidados de peregrino, milagres, cura, transformação. E o melhor, o maior milagre não é um paralítico andar, mas é uma pessoa largar a droga, como o Cal ontem aqui falava, com o bolso cheio de cocaína, muda de vida. Esses são os maiores milagres. Hoje vocês olham para um Hélio com 29 anos de idade, que vai fazer 10 anos de caminhada, de conversão, e 9 anos de evangelização, e 9 anos que estuda Nossa Senhora. Eu tive, meus irmãos, a alegria de nascer em um lar católico, onde minha mãe me consagrou à Virgem Maria quando eu ainda estava no seu ventre. Assim fez com todos os filhos. Fui receber o sacramento, onde nasci como filho da igreja, e a pia batismal, diz um papa da igreja, é como o ventre de Nossa Senhora. Por isso, na igreja que eu chego, que eu vejo a pia, eu vou lá e beijo a pia batismal. Uma mulher disse assim para mim: meu filho, por que você beija a pia? Eu falo: porque a pia é como o útero de Nossa Senhora. E segundo, foi aqui que eu nasci como filho da igreja. E eu quero dizer para a senhora o que diz São Pitato: meu nome é cristão, meu sobrenome é católico. Amar a igreja, Nossa Senhora nos dá essa graça. Minha mãe então no dia do batismo me entrega novamente à Virgem Maria. O demônio, sabendo do que é uma criança, uma pessoa consagrada a Nossa Senhora, tentou muitas vezes contra a minha vida. Um dia eu rezando, uma pessoa rezou por mim e falou: olha, o demônio sempre quis te matar. E eu lembrei, olha, minha mãe dizia que achava que eu não ia crescer. Eu quase morri afogado dentro da caixa d'água. Eu quase morri engasgado umas 3 vezes. Na rua, soltando pipa, eu emendava os fios que saía fogo e apagava tudo, sabe? Eu quase morri atropelado. Eu quase fui assassinado. Olha, eu passei por muitas coisas. E quando essa pessoa falou: o demônio sempre quis te matar, eu consegui enxergar tudo isso. O demônio então, sabendo daquilo que talvez eu me tornaria hoje, em um lar católico, eu ia para a casa do meu avô. Não sei onde você aprendeu a rezar o terço. Eu aprendi na casa do meu avô. Com 5 anos de idade eu estava rezando a Ave Maria. Eu amava tanto rezar a Ave Maria que eu queria puxar a Ave Maria, ninguém deixava, eu ficava triste. Com 6 anos de idade minha mãe me levava em Brasília no dentista. Eu ia e voltava dentro do ônibus falando de Deus, e as pessoas olhavam, uma criança falando de Deus. Mas em João 10:10 está escrito que o demônio veio para roubar, matar e destruir. Meu irmão, de repente tem um ódio de mim que eu não sei de onde veio esse ódio. Dizia que não me amava, que eu não era seu irmão. Chegava em casa com o dinheiro no bolso, eu e meu irmão mais novo sentado no sofá, dizia: vamos sair para lanchar? Meu irmão pulava do sofá, eu também. Ele falou: você não vai porque eu te odeio. Eu tinha 9 anos, eu chorava, eu tentava entender com 9 anos de idade o que eu fiz para o meu irmão me odiar. Minha avó ficou com câncer, ficou no hospital. Minha mãe ficou ausente de casa. Eu comecei a andar com má companhia, e já diz 1 Coríntios 15:33, má companhia corrompe os bons costumes. Eu fui perdendo os bons costumes, eu não queria mais falar de Deus, eu fui se tornando uma criança revoltada, eu não ia mais para a casa do meu avô rezar o terço, eu comecei a mentir, eu comecei a roubar uma coisa e outra, eu comecei a falar palavrão, eu comecei a ver revistas pornográficas. Com 14 anos, eu já estava escondendo arma na minha casa. Eu, quando tinha de 10 para 11 anos de idade, a minha vida era uma tristeza tão grande, que eu não entendia porque eu era desprezado na minha casa, que eu me tranco dentro do quarto com uma faca. Eu queria tirar a minha própria vida, mas Nossa Senhora cuidou. Minha mãe viu os traficantes irem me buscar em casa. Uma época eu estava com 45 balas de 9mm escondidas em casa, limpando, e meu amigo ia vender para uma pessoa. Minha mãe chegava, eu tampava com um tapete. Minha mãe, um dia vindo do mercado, encontrou um jovem armado no portão da minha casa que ia me matar por causa de uma pipa. Eu peguei a pipa dele e falou: você me devolve ou eu te mato. Eu falei para ele: para mim tanto faz viver ou morrer. Se você me matar, você está me fazendo um favor. Porque eu chorava, eu brigava com Deus, dizia: para que eu nasci? Por que minha mãe não me abortou? A minha vida era um inferno. Quantas vezes eu saí de casa dizendo: eu nunca mais volto para minha casa. Falava que ia fugir.
E andando na rua, chutando pedra e latas no meio de tantas lágrimas, quando eu fechava os olhos, eu via o rosto da minha mãe, eu voltava só por causa dela. Quem tem mãe não se perde. Mas durante tudo isso, meus amigos morrendo, pessoas que andavam comigo sumiram, e nós ficávamos uma semana. Onde está fulano de tal, onde está fulano de tal? A polícia encontra o seu corpo no mato, degolado, só uma pele daqui do pescoço dele segurava a cabeça dele. O outro foi morto com o rosto retalhado de faca. O outro morre dentro do bar com 10 tiros na cabeça. O outro morre na rua ajoelhado, chorando, e o homem sem nenhuma piedade aperta o gatilho. Amigos em cadeira de roda, amigos que passaram pela Cascavel, que é um presídio, pela Papuda, que é outro presídio. Olha quantas coisas eu não vivi. Vocês vão rir agora. Sabe qual era o sonho do Hélio? Ser pregador e missionário. Meu sonho era cantar rap, gente. Eu andava com aquelas bermudas da Ciclone, jaqueta da Adidas, orelha furada, 4 cordão de prata no pescoço, o tempo inteiro escrevendo rap. O tempo todo. E eu lembro que eu fui no estúdio, eu ia gravar a minha primeira música. Os maiores cantores de rap lá do Pedregal, do Novo Gama, falou: olha, grava a tua primeira música. Aí é lançado na rádio, começa a cantar em vários lugares, e você vai fazer participação conosco. Eu tinha uma facilidade em fazer as rimas, em escrever os compassos. Era eu que fazia tudo no meu grupo, de escrever as músicas. E aí eu fui no estúdio, eu moro atrás da igreja. Eu falei bem assim, passei na frente da igreja e falei: agora eu vou gravar o meu peso, o meu som, né, na linguagem. Eu ouvi no meu coração: você nunca vai cantar rap. Eu falei: é você de novo, né, Deus? Embora eu vivesse no mundo, eu sempre senti Deus falar comigo. Eu falei: é Deus de novo, querendo atrapalhar a minha vida. E Deus tinha razão. Comecei um namoro do qual, por amar muito essa menina, eu comecei a querer mudar de vida por causa dela. Então, para que a mãe dela pudesse deixar a gente namorar, eu ia na casa dela como gente. Eu tirava os brincos, botava uma calça, embora eu não gostasse de calça, e comecei a querer mudar. Mas claro que isso era fruto já da oração da minha mãe. Fui para a igreja, tive um encontro com Deus. Senti um desejo de me confessar, comungar Jesus todos os dias, embora eu não sabia que Jesus estava no Santíssimo Sacramento, porque a catequese nossa lá é muito fraca. O Josué, você conheceu o Josué, né? Josué disse que saiu do crisma pensando que o Espírito Santo era um pombo. Então a catequese é muito fraca, né? E aí, o meu avô ficou muito doente, e Deus ia me chamando, quis ir pelo amor. Como é que eu fui? Pela dor. A menina terminou comigo, graças a Deus, porque também eu dizia para Jesus: Senhor, se for para mim ficar com ela longe da tua presença, arranca ela da minha vida. No outro dia a menina terminou comigo, graças a Deus, né? Depois meu avô morre. E aí eu, nesse processo, vou ou não vou para o que Deus está me chamando, na indecisão. Os médicos disseram assim para minha mãe: olha, o seu pai não tem muito tempo de vida. E meu avô dizia: meu medo é morrer sozinho. Minha mãe passou a ir todas as noites para a casa do meu avô e dormia lá. E acordava de noite e meu avô não estava na cama. E ela: cadê papai? E ela procurava, meu avô estava diante da imagem da Virgem Maria rezando o terço. Meu avô se reúne para rezar um terço. A família inteira, todo mundo foi, menos quem? Preferi os traficantes, assassinos que eu andava. Troquei os meus por aqueles que não eram meus. Meu avô rezando o terço, ele passou mal no meio do terço. Todo mundo fala: vamos levar ele para o hospital. Meu avô: de jeito nenhum. Quando meu avô completou a salve rainha, ele disse: agora eu posso morrer em paz. No outro dia o meu avô morreu. E diante do caixão do meu avô, eu vi que neto era eu. E eu chorei profundamente. Por isso eu costumo dizer nas minhas pregações: não deixa para dizer para o seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, seus parentes, que você o ama no momento que está descendo o caixão, jogando terra e flores, porque aí já é tarde.
Hoje eu tenho certeza de que meu avô no céu se alegra por quem eu me tornei. Mas naquele dia, eu tomei uma decisão de mudar de vida. E quando eu tomava a decisão de mudar de vida, me chamaram na minha casa e falaram assim: fulano que andava conosco está lá na funerária. Eu cheguei lá e vi o seu rosto perfurado de tiro, as suas mãos, chamaram ele. Quando ele abriu a porta, mataram ele. Foi quando eu tomei uma decisão de mudar de vida. Mas antes disso, sabe o que nos levou a isso? Chegaram para minha mãe e diziam: olha, seu filho não tem mais jeito. Minha irmã dizia: mãe, vão matar o Hélio, olha com quem o Hélio anda, mãe. Minha mãe chorava e dizia: o que eu posso dizer? Ele não me escuta. Minha mãe se tranca no quarto e pede a quem? A Nossa Senhora, e diz: quando ele estava no meu ventre, eu consagrei ele a ti. No dia do batizado dele, eu entreguei ele novamente a ti. Ele não é meu filho, ele é teu, cuida. De lá para cá, eu me tornei em quem eu sou hoje, e Nossa Senhora vai me transformando a cada dia, a ser uma pessoa melhor. Então, não vem ninguém dizer que Nossa Senhora não intercede. Não vem ninguém dizer de que ela não existe. Então, quero encerrar dizendo isso. Falei dela na tradição da igreja e falei um pouco dela na minha vida para dizer dela nos tempos atuais. Assim que casei, minha esposa teve um filho, João Paulo. Todos os dias botando a mão na barriga, consagrando e rezando a Ave Maria pelo meu filho, dizendo: Nossa Senhora, ele é seu. Minha esposa entra no hospital para ganhar o neném. Eu tive a graça de assistir os partos dela. Ela deitada na maca, eu disse: amor, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós consagramos a chegada do nosso filho ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ele é dela. E rezamos. Minha esposa engravidou do segundo filho, chamado Ângelo Maria. Eu e ela de mão dadas, imagine a cena, indo fazer a ecografia. Amor, o que Deus nos dará? Um novo profeta, um sacerdote, um homem de Deus, um missionário, um pai de família santo, ou agora vai vir a Mariana? Olha a expectativa do casal indo fazer a ecografia. Chegamos lá, o médico começa a ecografia e vai analisando e não nos fala nada. Eu falei: tem alguma coisa errada, esse médico não fala nada, ele é brincalhão. Peguei o rosário e fiquei: Ave Maria, cheia de graça. O médico olhou para nós e disse: olha, está tendo um problema na gestação. E ele disse a nós: o problema se chama translucência nucal, excesso de líquido que dá na nuca da criança. E ele diz: infelizmente, isso só dá em criança que vai ter uma má formação física ou mental. Cheguei em casa, fiz a pregação mais difícil da minha vida, dizendo para minha esposa: a corrente que eu trago, que você traz, nos relembra que nós somos escravos. Escravo não tem mais direito de nada, é o que o seu Senhor e sua Senhora quer. Cabe a nós aceitarmos a vontade de Deus. E fui falando para ela: só pais especiais têm filhos especiais. Se Deus nos der um filho especial, ele vai receber o batismo, vai ser apagada a mancha do pecado original e nós teremos um anjo no meio de nós. Ter um filho especial é ter Cristo no meio de nós, eu dizia para ela. E fui falando: nosso sofrimento pode durar aí com ele 1 ano, não sei, 2 anos, 10, 40 anos, mas esse sofrimento um dia vai passar, porque nessa vida nada é eterno. E eu ia falando um monte de coisas. Falei: já que nós somos de Nossa Senhora, então vamos fazer o seguinte: vamos propor para ela uma novena e vamos rezar em 2 propósitos. Primeiro, rezar como Jesus nos ensinou: Pai, se for possível, afasta de nós esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a nossa. Pedimos que fosse feita a vontade de Deus. Segundo, se fosse da vontade de Deus, de Nossa Senhora, que pelas mãos dela acontecesse um milagre. Porque quando o médico falou que poderia ser físico ou mental, ele falou: vamos procurar então um defeito físico. E foi olhando mão por mão, né, pé por pé, toda a parte dos membros do corpo. Focou na parte do rosto e disse: infelizmente o filho de vocês não tem o osso nasal, então ele não tem o osso do nariz. Rezamos, fizemos a novena de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. E nós rezávamos. Depois de um tempo eu falei para ela: ligue e marque com o mesmo médico.
Chegamos lá, o médico bateu a ecografia e disse: aqui está o osso nasal do seu filho. Nasceu osso aonde não havia osso. Mas eu costumo dizer, aí depois minha esposa disse assim: será que vai nascer com alguma deficiência mental? Eu falei: Deus não faz a obra pela metade. Chegou a hora do Ângelo nascer, a mesma coisa, consagramos a Nossa Senhora. O Ângelo nasceu e a médica começou a sorrir, dizendo: as crianças nascem geralmente olhando para o chão. Esse menino nasceu olhando para o alto. Eu falei: ele nasceu contemplando a glória de Deus pelas mãos da Virgem Maria. Perfeito, não tem nada. Mas se o meu filho tivesse vindo especial, Deus e a Virgem Maria teria me abandonado? Teria sido o que eu disse para ela: por ele nós entraremos no céu, por ele nós nos santificaremos no matrimônio, por ele haverá uma graça e um mistério de Deus. Então, quando ele for estudar, a professora, seja ela católica ou não, protestante ou não, vai ter que chamar ele de Ângelo Maria. É assim que nós registramos, Ângelo Maria. E ele vai dizer: por que Ângelo Maria? Ele vai dizer: professora, eu não tinha narizinho, mas pelas mãos de Nossa Senhora, ela me deu um nariz. Então, Nossa Senhora é tudo isso e muito mais do que isso. Vamos ficar em pé para nós rezarmos? Depois dessa pregação de Nossa Senhora na tradição da igreja e terminando com alguns testemunhos para falar dela nos nossos tempos, e hoje mais do que nunca a devoção e a mariologia têm aumentado e crescido. Nós agora iremos rezar. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos lá em cima. Eu quero dizer para vocês: se Nossa Senhora fez tudo isso na vida de um pecador e miserável como eu, o que ela não fará na sua? Eu quero te convidar agora a você consagrar a sua vida, seus filhos, sua casa, seu marido que bebe, seu filho que está na droga, na prostituição. Entregue agora tudo nas mãos de Nossa Senhora. Entregue a tua vida de oração, entregue a tua vocação, os teus sonhos, os teus medos, os teus traumas. Deixa Nossa Senhora agora cuidar de ti. Deixa a tua alma retornar à paz. Deite no colo, no regaço acolhedor da Virgem Maria. É no colo da Mãe de Deus. É a Mãe de Deus que nós recebemos como nossa mãe.